Bom dia, crianças do terceiro ano, tudo bem? Tudo bem. Hoje nós vamos fazer as atividades de Ciências Humanas e da Natureza, da sequência didática 9. Então, pegue sua apostila, atividades impressas, lápis e borracha, e vamos iniciar a leitura para realizarmos as atividades de Ciências Humanas e da Natureza. Você conhece a história da nossa cidade? Leia o texto abaixo para conhecer um pouquinho sobre a origem de Atibaia. Então, vamos conhecer a história de Atibaia. Como tudo começou? No século XVII, nossa querida cidade era parada dos bandeirantes, quando eles viajavam à procura de índios, terras virgens e minerais preciosos. Essas viagens eram longas e bem cansativas. Os bandeirantes partiam de São Paulo e seguiam a rota que levava aos tesouros das Minas Gerais, motivo pelo qual o estado mineiro ganhou este nome, pois era conhecida por ser uma fonte de minerais preciosos, principalmente ouro e diamantes. Devido às viagens serem muito cansativas, os bandeirantes faziam muitas paradas para descansar. A primeira delas era numa colina banhada por um rio, chamado pelos índios de Tubaia, ou Atubaia, que significa água agradável ao paladar. Jerônimo de Camargo se destacava entre os bandeirantes, pois além de ser descendente de uma família muito conhecida na época, conhecia muito esta região. Sendo assim, ficou por ali e, juntamente com seus companheiros, liderados por ele, fundou uma fazenda de gado e, no alto da colina, construiu uma capela com o nome de São João Batista. No dia 24 de junho de 1665, data que marcou a fundação do município. Nesta mesma época, Padre Mateus Nunes de Siqueira, patrono da escola estadual situada no bairro Caetetuba, chegou do sertão com um grupo de índios guarus catequizados e, por ordem da Câmara de São Paulo, instalou-os ao lado do sítio de São João Batista. O local, então, tornou-se parada obrigatória para quem seguia em direção a Minas Gerais. E assim, o povoado foi formando-se lentamente. Em 1679, a capela passou a ser capela curada, isto é, passou a ter padre próprio. Jerônimo de Camargo faleceu em 1707, na cidade de Jundiaí, mas seus descendentes deram continuidade ao seu trabalho nas fazendas de gado e à luta pela emancipação do vilarejo. Em 13 de agosto de 1747, nasceu do distrito de São João Batista, ou Tibaia, conforme grafia da época. E assim o vilarejo foi crescendo cada vez mais e se tornou esta linda cidade, com bairros urbanos e rurais, comércios variados e com muitos pontos turísticos. O mais conhecido é a Pedra Grande. Todo ano comemoramos o aniversário de Atibaia no dia 24 de junho, com o tradicional desfile cívico, realizado na Avenida da Saudade, no centro da cidade, além de outras festividades. Atibaia também é conhecida como a cidade das flores e morangos, devido à enorme produção desta fruta e de flores. Texto adaptado e retirado da fonte www.atibaiasp.com.br História.
Agora vamos responder as perguntas sobre o texto. Atividade 26. Qual foi a data da fundação do município? 24 de junho de 1667? 24 de agosto de 1665? 26 de agosto de 1664? 24 de junho de 1665? A resposta está lá no comecinho do texto, ó. 24 de junho de 1665. Então, vai marcar o xizinho na letra D. 27. Quem iniciou a fundação da cidade de Atibaia? Quem iniciou? A. Jerônimo de Camargo. B. Os mineiros. C. Padre Mateus ou D. São João Batista? Letra A. Jerônimo de Camargo. Ele que passava por aqui e fundou uma cidade, construiu uma capela. Agora, 28. De acordo com os índios, Tubaia ou Atubaia significava A. Água doce ao paladar. B. Água pura. C. Água agradável ao paladar ou D. Água sagrada. Vamos lá no texto, vamos observar o que significa Tubaia. Significa água agradável ao paladar. Então, vamos marcar a letra C. Água agradável ao paladar. Agora, a questão 29. Padre Mateus Nunes de Siqueira fez parte da história de Atibaia. Por isso, uma escola da cidade ganhou o seu nome para homenageá-lo. Esta escola fica no bairro A. Alvinópolis, B. Jardim Imperial, C. Caetetuba ou D. Boa Vista. Aqui no texto também está escrito. Olha só, fica no bairro Caetetuba. Então, você vai marcar a letra C, Caetetuba. Agora, leia o texto abaixo para responder a questão 30. Patrimônio histórico-cultural representa os bens materiais ou naturais que possuem importância na história de determinada sociedade ou comunidade. Pode ser prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças ou até mesmo parte de uma cidade, por exemplo, o centro histórico. Atividade 30. Observe a foto de um patrimônio histórico de Atibaia. Qual é o nome dele? Então, observe a foto. A. É o Parque Edmundo Zanoni? B. É o Centro de Convenções? C. É o Casarão Júlia Ferraz? Ou D. Museu Municipal João Batista Conde? Esta foto aqui é do Museu Municipal João Batista Conde, que fica no centro da cidade. Agora vamos ler outro texto. O texto abaixo conta um pouco sobre a história de um atibaiano muito importante, José Pires Alvim, descendente de Jerônimo de Camargo e filho do Major Juvenal Alvim. Zezico Alvim, como era conhecido, foi vereador na nossa cidade. E, além disso, realizou ações muito importantes, que o deixou conhecido como um dos homens mais bondosos de Atibaia. Foi provedor e dedicou-se por 46 anos à Santa Casa. Foi também um dos fundadores do Asilo São Vicente de Paula, onde acolhe até hoje idosos carentes, e do lar Dona Mariquinha do Amaral, um lar para crianças desamparadas, entre outras ações tão importantes para a nossa cidade. Veja abaixo a estátua de José Pires Alvim, localizada no centro da cidade, na Praça Guilherme Gonçalves. De acordo com o que estudamos em Ciências Humanas e da Natureza,
A estátua é uma forma de A. Homenagear uma pessoa por ter realizado algo importante. B. Enfeitar as praças para a cidade ficar mais bonita. C. Ocupar um espaço vazio e deixar a cidade arrumada. Ou D. Servir de abrigo para pássaros. Então, a estátua, neste caso, é do José Pires Alvim. Então, ela foi construída e está nesta praça para homenagear uma pessoa por ter realizado algo importante. Letra A. Agora vamos para a atividade 32. A foto ao lado é de um monumento natural, muito conhecido em Atibaia. Olha só, este monumento é A. A Pedra Grande, B. Parque Municipal do Itapetinga, C. Parque Edmundo Zanoni ou D. Lago do Major. Podemos observar na foto que é a Pedra Grande. Então, você vai marcar o X na letra A. Para nos localizarmos, podemos utilizar pontos de referência. São pontos conhecidos no lugar ou que chamam a atenção, como um supermercado, uma praça, uma ponte, uma padaria. 33, atividade 33. Registre no caderno, através da escrita ou de um desenho, um ponto de referência muito conhecido em nossa cidade. Então, você vai escolher. A nossa cidade, ela tem vários pontos de referência, vários pontos turísticos. Qual deles você conhece? Você pode escrever no seu caderno e também desenhar. Agora vamos fazer as atividades de ciências humanas e do ensino religioso. Vamos conversar sobre liberdade e responsabilidade. Fomos criados para sermos livres. Quem é livre? O sábio, que manda em si mesmo. No dicionário, liberdade é a condição de uma pessoa dispor de si, faculdade de fazer ou deixar de fazer uma coisa, livre-arbítrio ou dos direitos do homem livre. Para refletir, a liberdade plena funciona apenas quando os direitos são equilibrados com responsabilidade. O ser humano deve ter liberdade para desenvolver sua liberdade em plenitude. 34, atividade para você fazer. O que é ter liberdade? Escreva no caderno. Então, para você, o que é ter liberdade? O que é ser livre? Agora vamos conversar um pouquinho sobre responsabilidade. Respeitar os direitos de todos os seres humanos e aceitar o que for necessário, superar os obstáculos sem arrogância, participar com parceria e cooperação, oferecer o melhor de sua capacidade, não perder tempo e promover as mudanças necessárias, satisfação por contribuir significativamente, atenção particular em benefício de todos, bastante consciência no exercício da cidadania, integridade e sentimento de propósito, lutar pelo bem-estar social, ideal de um grupo, colaboração é essencial, desempenhar consciente seu papel de cidadão, agir sem discriminação, deveres sempre cumpridos com fidelidade, envolver-se com parceria na atividade do grupo. Então, tudo isso faz parte da responsabilidade. Agora, consultando o texto, acima, complete as lacunas com vogais, formando palavras que indiquem ações que são praticadas por pessoas responsáveis. Fazer, então, lutar pelo bem, né? Ó, aqui, lutar pelo bem. Exercício
Agora aqui, exercício da cidadania. Então, vocês, cidadãos, vamos preencher com as vogais. Fazer sempre o bem. Lutar contra o mal. Então, preencha. Agora, ciências da natureza. As diversas formas de representação do planeta Terra. Terra e universo. A Terra é o terceiro planeta a contar do Sol e o quinto maior do sistema solar. Até onde se sabe, o planeta em que vivemos é o único do nosso sistema solar em condições de abrigar vida da forma como a conhecemos. Isso acontece porque o planeta possui algumas condições únicas, como a maior parte de sua superfície coberta por água e o solo. Você sabia que existem várias maneiras de representar a Terra? Observe as representações a seguir. Como você pode ver, o planeta Terra pode ser representado de várias formas, como fotografias, mapas e globos. A Terra, na verdade, apresenta imperfeições na crosta terrestre, possui uma forma esférica e é achatada nos polos. O globo terrestre é uma representação em escala reduzida do planeta Terra. Ele representa a superfície terrestre de maneira mais fiel que o planisfério. No mapa planisfério, conseguimos ver o mapa mundi em plano. Assim podemos ver todos os países. Agora escreva algumas formas de representação do planeta Terra no caderno. Quais são as formas de representação? Fotografias, mapas e globos. Então, você vai escrever lá no seu caderno. Fotografias, mapas e globo, né? Que é o globo terrestre. Agora, vamos para a próxima atividade. Camadas internas da Terra. Crosta terrestre. A crosta terrestre é a primeira das camadas da Terra, sendo também a menor e mais fina entre elas. Então, crosta terrestre é a primeira camada. Manto. O manto terrestre posiciona-se abaixo da crosta. É a mais extensa das camadas da Terra. Núcleo. O núcleo terrestre é a camada mais profunda, posicionado abaixo do manto. É a mais quente das camadas da Terra. Então, olha só. Núcleo é aqui no meio, manto e crosta terrestre. Agora, camadas externas da Terra. Litosfera. Também chamada de crosta terrestre, a litosfera é a camada superficial sólida do nosso planeta, sendo composta pelas rochas, pelo solo e pelas formas de relevo. É nela que habitamos, construímos nossas sociedades, cultivamos nossos alimentos e realizamos nossas práticas econômicas. Então, aonde vive o ser humano? Em qual camada da Terra? Na camada litosfera. Agora, hidrosfera. É a camada de ar que envolve o nosso planeta. Ela é composta por gases, com destaque para o oxigênio, e o nitrogênio e outros. Também a camada responsável pela proteção do planeta, bem como pelas transformações climáticas. Então, a atmosfera é o ar, o oxigênio. Biosfera é o lugar onde acontece a vida. Ela representa a camada da Terra que é habitada pelos seres vivos. Para que haja vida no planeta Terra, é muito importante que se tenha luz e calor do Sol. É a água na nossa forma líquida.
Esses elementos são fundamentais para a manutenção da vida em nosso planeta, pois todos os seres que aqui vivem necessitam deles. Então, nós vivemos na biosfera. Após a leitura do texto, marque certo ou errado para cada frase com um X. A crosta terrestre também é chamada de litosfera? É ou não é? É, tá certo. Então, X aqui. A camada de água da Terra é chamada de hidrosfera? Então, vamos lá, vamos ver. Hidrosfera é a camada de água da Terra. Tá certo, então, marca um X aqui. O ar é dispensável para a nossa sobrevivência? Errado, o ar é indispensável. Nós só conseguimos viver porque temos o ar, precisamos respirar. Para que haja vida no planeta, é importante ter luz e calor do sol e água? Sim, para ter vida no planeta é muito importante ter luz e água. Então, certo, marca o X no certo. Agora, a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra? Sim, olha que a atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Então, sim, marca o X no certo. É na crosta terrestre que habitamos, construímos, cultivamos alimentos e realizamos práticas econômicas? Biosfera é o lugar onde acontece a vida. Ela representa a camada da Terra que é habitada pelos seres vivos. Crosta terrestre é a primeira das camadas da Terra, sendo também a menor e mais fina entre elas. Então, é na crosta terrestre que habitamos, construímos, cultivamos alimentos e realizamos práticas econômicas? Não, não. Ah, também chamada de crosta terrestre. É na litosfera. Litosfera, também chamada de crosta terrestre. Então, sim. Para a manutenção da vida em nosso planeta, a água é um elemento fundamental? Sim, tá certo. Biosfera é o lugar onde acontece a vida? Sim, biosfera é o lugar onde acontece a vida. Então, vamos marcar o X no sim. Nós conseguimos viver sem o ar? Não, errado. Núcleo é a camada mais quente e profunda da Terra? Sim, vamos ler lá. Núcleo é a camada mais profunda e a mais quente. Então, está certo. Marca o X aqui. Agora, responda no caderno. Qual é a camada responsável pela proteção do planeta e pelas transformações climáticas? Qual é? Você já identificou? Olha só, a atmosfera é a camada responsável pela proteção do planeta, bem como pelas transformações climáticas. Então, você vai responder aqui na 38, a atmosfera. Tá bom? Nós temos atividades do livro didático, língua portuguesa e matemática, simulado 1. E também temos o projeto Fruto da Terra, atividades. Nesta semana, você vai pesquisar e escrever sobre as doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, zika, chikungunya. Então, você vai escrever quais são os sintomas que essas doenças provocam nas pessoas. Tem sintomas diferentes de uma para outra doença? Quais são esses sintomas? E quem transmite essas doenças? Zika, chikungunya e dengue. Você também vai fazer um cartaz com escritas de como prevenir essas doenças, como prevenir e como combater esse mosquito Aedes aegypti. Tá bom? Então, faça um cartaz no seu caderno ou numa folha de sulfite, escrevendo como combater
o mosquito Aedes aegypti. Como combater as doenças dengue, zika, chikungunya? O que as pessoas devem fazer? Você pode escrever e desenhar. Depois você vai gravar um vídeo mostrando o seu cartaz, explicando o que você aprendeu e como se prevenir dessas doenças, tá bom? Vamos adiantando as atividades do Fruto da Terra da semana do dia 24 a 28 de maio. Nesta semana, na próxima semana, você vai ler e assistir aos vídeos de historinha sobre a dengue, que a professora vai colocar lá na plataforma e mandar no WhatsApp. Você pode pesquisar sobre os dados da cidade, a situação da dengue em Atibaia no ano de 2021 e escrever no caderno. Será que em Atibaia foi diagnosticado muitas pessoas com essa doença da dengue neste começo do ano, entre janeiro, fevereiro, março e abril? Você vai escrever para mim o que você encontrou na sua pesquisa. Depois você vai responder e escrever no caderno sobre a última vez que você ficou doente. Como você se sentiu quando estava doente? Como que você acha que as pessoas se sentem emocionalmente quando ficam doentes? Do que elas precisam nesse momento que elas estão doentes? O que elas devem fazer para melhorar? Então, você vai escrever no seu caderno. E também vai fazer as atividades de ciências humanas e do ensino religioso. Descoberta do outro, conhecendo a história da minha família. Então, agora você vai pesquisar a história da sua família. Pesquise e escreva os nomes das pessoas que fazem parte da sua família. Olha só, avós maternos, o vovô e a vovó, e avós paternos, o vovô e a vovó. O nome da mamãe, do papai e o seu nome. Vamos ler agora um textinho sobre a família. A família. Os filhos, o pai e a mãe formam uma família. As famílias são diferentes umas das outras. Há famílias grandes e pequenas. Às vezes, os filhos moram só com a mãe ou só com o pai. Existem outras pessoas que fazem parte da nossa família, como os avós, os tios, os primos. Podemos dizer que há uma família quando as pessoas são parentes, pais, filhos, irmãos, avós, tios, primos, netos e sobrinhos. Em uma família deve existir amor, compreensão, respeito e carinho para que todos sejam felizes. Agora, descubra o que deve existir em uma família, pintando símbolos iguais da mesma cor. Depois, escreva-os no caderno. Então, você vai ter que descobrir, vai ter que juntar os símbolos e formar palavras ou frases, tá bom? Um grande abraço para vocês e essas foram as atividades de ciências humanas e da natureza. Até o próximo vídeo, até a próxima semana, turminha. Um grande abraço.